Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quantos amam o Senhor Jesus? Dá um abraço do seu irmão e diga: que bom adorar a Deus com você, irmão. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acha aí. Lucas capítulo 18, verso 1 em diante. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Fala assim comigo: orar sempre e nunca esmorecer. Aí Jesus começa dizendo no verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Aí ele começa a falar do juiz que não é iníquo, Deus. Verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém, 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 amém. Jesus aqui, amados, estava indo para Jerusalém cumprir exatamente o que ele estava falando aqui. Quando ele disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça, ele estava se referindo à sua ida para o Calvário. Ele estava dizendo o seguinte: Deus vai fazer justiça muito rápido, porque eu estou indo cumprir essa justiça lá na cruz. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Por isso, ele faz uma pergunta: contudo, quando eu voltar, quando eu vier, quando o Filho do Homem vier, achará porventura alguém como essa viúva? Amados, muitas vezes certas pessoas não prevalecem na jornada da fé porque eles ainda são casados com tantas coisas. São casados com o sistema religioso, são casados com o mundo, são casados com ideias, são casados com determinados pecados, e por isso esses casamentos roubam a força que essa pessoa teria para se firmar em fé e vencer. Mas aqui conta a história de uma viúva. É incrível como na palavra de Deus o Senhor sempre cuidou de 3 grupos de maneira muito especial: as viúvas, os órfãos e os estrangeiros.
E são 3 características de quem vence na fé. Porque você vai ter que você vai ter que morrer para os seus maridos mundanos, meu irmão. Você vai ter que ficar viúvo de todo casamento carnal que atrapalha a sua vida de fé. Por que muitas vezes nós perdemos o vigor espiritual de nos firmar na palavra de Deus? Por que certas pessoas perdem o vigor e certas pessoas não perdem o vigor? Porque, amados, a carne de todo mundo é a mesma, a alma de todo mundo é a mesma, o diabo é o mesmo, o pecado é o mesmo. Por que certas pessoas têm um vigor para permanecer em fé e outros não têm? Os que não têm é porque não são viúvas ainda, não passaram pelo processo de mortificação, não morreram ao ponto de ser como uma viúva. Se você observar esse texto, você vai perceber que essa mulher, ela agarrou no pé do juiz, porque ela não tinha outro recurso, ela não tinha outra opção, ela não tinha outra resposta, ela não tinha outro caminho. Então, todos os caminhos que te dão um escape carnal, vão atrapalhar o fluir maduro da sua fé. Mas você vai sair daqui hoje viúvo desses caminhos, em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Diga para o irmão que está ao seu lado: todos os caminhos que são escape para a sua fé vão roubar o seu vigor espiritual. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu vou te explicar então. Deus está te transformando em uma viúva espiritual. Pastor, meu marido vai morrer? Não, esse natural não, mas os maridos que estão no lugar da sua fé vão morrer. Os maridos que te impedem de orar sempre e nunca esmorecer, porque quando Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem à terra, quando vier o Filho do Homem, achará porventura alguém que ora sempre e nunca esmorece? É isso que ele está falando. Porque ele começa dizendo, o texto começa dizendo, no capítulo 18, versículo 1: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. É essa fé que ele está falando. E número 2, nunca esmorecer. Querido, preste atenção. A edificação espiritual, o caminho da oração em línguas, vai avultar o seu espírito de uma maneira tão forte que a sua alma vai ficar explícita para você. Vou repetir, porque é muito importante. A sua edificação espiritual, no hora após hora, vai deixar você tão evidente no espírito que a sua alma vai ficar muito clara para você. Você vai ficar tão consciente da sua alma que você vai perceber essa pessoa que precisa ser transformada, com a qual você convive. Essa personalidade que veste o seu espírito. Essa roupa que impermeia o seu espírito, chamada Juliana, chamada Héber, chamada Valéria, chamada... enfim, a minha alma, ela é uma personalidade que pensa, que sente, que deseja as coisas, e ela muitas vezes guerreia, faz guerra contra a nossa fé, porque você vai se tornando algo no espírito que não tem nada a ver com o que você está pensando. Você vai se tornando algo no espírito que não tem nada a ver com o que você está sentindo. E você começa a descobrir que a sua maior vitória não é contra a doença, não é contra a falta de dinheiro, nem é contra o diabo, não é contra a sua esposa, seu marido, não é. Sua maior vitória é contra esse negócio aí que você está carregando. Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa condição adâmica que eu estou arrastando? Por isso, a maior vitória da nossa fé não é o milagre visível, é o milagre invisível. É pensar diferente,
é sentir diferente, é permitir que o quebrantamento flua do seu espírito e reprograme a sua alma na presença de Deus. Então, querido, Deus está te deixando uma viúva espiritual, para que você não tenha outro recurso a não ser o Senhor. A diferença é que aquela viúva recorreu a um juiz iníquo e venceu, mas aqui Jesus está dizendo que nós recorremos a um juiz justo e vencemos. Ele diz: reparai no que diz esse juiz iníquo. Se essa mulher venceu diante de um cara que não temia a Deus, não se importava com ninguém, imagine você que é filho, imagine você que tem a justiça de Deus em Cristo Jesus a seu favor. Não, meu irmão, você vai vencer. Você tem que entender que Jesus sempre vai afunilar você para o poder de Deus. Jesus sempre vai afunilar você para a glória de Deus. Jesus sempre vai estreitar o seu caminho. Jesus nunca vai alargar o seu caminho. Jesus vai estreitar o seu caminho. Morre o marido tal, morre o marido tal, morre o marido tal, morre, até que você fica viúva. Uma viúva, em termos do espírito, é alguém que não tem mais nada, só tem Deus. Eu vou repetir isso. Uma viúva, em termos do espírito, é alguém que não tem mais nada. Olha o que ele diz aqui no capítulo 18. Verso 24. Todo o capítulo 18 e o início do 19 é um ensinamento só. 18 e 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas, os que não ficaram viúvos ainda dos recursos desse mundo. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o rico, ele tem tanto recurso que o reino de Deus é mais uma opção. E meu querido, quando o reino de Deus é mais uma opção, a tua carne nunca vai permitir que você entre pela porta estreita. Vou repetir. Quando o reino de Deus é mais uma opção, você não vai receber permissão nunca da carne. Você sempre vai ter um escape. Mas você vai sair daqui viúva hoje. Dá um sorriso para o seu irmão e fala: a unção da viuvez está na sua vida hoje. Eu vou ficar viúvo de todo marido natural que tenta suprir a minha carne com a mentira de Babilônia, em nome de Jesus Cristo. Aí Jesus continua dizendo no versículo 26: e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens, ao lugar que a viúva entrou, são possíveis para Deus. Quando acaba toda possibilidade humana, você consegue enxergar toda possibilidade de Deus. Deus vai limpar o céu na sua vida. Deus vai afastar as nuvens escuras da alma. E vai brilhar diante da tua fé o sol da justiça. E você vai crer como você nunca creu. Você vai crer como você nunca creu. Então, querido, não pare de orar no Espírito Santo. Não pare de se entregar no altar da oração. Aqui tá, o ensinamento começa dizendo: olha, ele disse uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre vai mortificar tudo aquilo que te faz esmorecer. Orar sempre vai mortificar você de tudo aquilo que te faz esmorecer. O dever de orar sempre e nunca.
esmorecer. Sabe o que significa isso? Significa que você vai estar diante de você mesmo de uma maneira patente e inequívoca, totalmente separado, o que você é no espírito e o que você é na alma. E você vai olhar para você mesmo e você vai decidir: eu não vou desistir. E aí você começa a furar a casca da alma, para que o Espírito brote, para que o Espírito nasça, para que o Espírito se manifeste, apareça, para que o reino de Deus, no capítulo 17, ele diz assim, no versículo 29, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora, olha o capítulo 19, versículo 11, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se. Então você tem o reino escondido, e você tem o reino manifesto. Você tem o reino guardado no seu espírito, mas você tem o reino que se manifesta pelo trabalhar do Espírito Santo, edificando o seu espírito, formando Cristo em você, desenvolvendo Deus em você, até o nível que você consegue passar por você mesmo, e dar saída para o reino de Deus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: ora e ora e ora, até você nunca mais esmorecer. Todo esmorecimento é fruto de uma vida de oração não alicerçada e não fundamentada. Porque quando você tem uma vida de oração fundamentada e alicerçada, você não esmorece. Você vai experimentar sempre o que significa: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é o poder? É quem você é em Cristo. E o que é a fraqueza? É quem você é na alma. Vou repetir isso. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é o poder? É quem você é espiritualmente. E o que é a fraqueza? É quem você é na alma. E aí Deus permite que você apareça para você mesmo. E o Senhor te diz: não é um fantasma, é você. Fala para o irmão que está ao seu lado: não se assuste, é você mesmo. Fala para ele. Aí você vai entender porque alguns param de orar, param de se edificar. Porque quanto mais você se edifica, mais cara a cara com você mesmo você se encontra. Quanto mais você se edifica, mais cara a cara com você se encontra. Não para que você recue, mas para que você rompa essa casca em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. E aqui, amados, cabem alguns princípios fundamentais. E o que eu vou falar agora, preste atenção, olha para mim. Olha o que Jesus diz aqui no capítulo 18, versículo 8. Olha que interessante. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Agora pergunta assim para mim: de que fé ele estava falando? Todos, mais forte. Número 1, ele estava falando de uma fé que... Eu preciso fazer a colocação correta para você entender. Uma fé que te dá poder de se humilhar para receber a graça de Deus. Uma fé que te liberta de você mesmo.
Uma fé que te desfoca dos seus acertos e erros, e que te foca na misericórdia única do Senhor. Uma fé que te dá poder de se humilhar e entrar no caminho que é o único caminho que Deus tem para exaltar você. Olha o que ele diz no capítulo 18, versículo 9. O ensinamento continua. Propôs também esta parábola. Propôs também, ele continua o assunto, amém? Propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos. Ai. Olha a viúva aí. Olha o cara que não ficou viúvo ainda. Olha o marido, exatamente. Confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aqui tem 3 problemas a uma fé saudável: confiar em si mesmo, considerar-se alguma coisa e desprezar os outros. Agora você vai entender por que você não vai com a cara de algumas pessoas. É porque você se acha. Agora você vai entender por que você não consegue amar certas pessoas. Porque você é soberbo. Porque eu sou soberbo. Quando eu não consigo amar alguém como ele é, eu estou apenas revelando, número 1, que eu confio em mim mesmo. Porque eu me acho justo. E então eu tenho até o direito de desprezar essa pessoa. E aí o Espírito Santo vem e diz assim: nesse a minha graça não opera, porque eu resisto os soberbos, mas aos humildes eu dou a minha graça. Olha o capítulo 18, verso 9. Propôs também esta parábola. Isso também significa que ele está continuando o assunto, amém? Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí Jesus conta a parábola. 2 homens subiam ao templo com o propósito de... Note que ele está falando de oração. Propôs uma parábola sobre o dever de orar e nunca... Mas agora ele vai mostrar um que esmurece e outro que não esmurece. Quem que esmurece? Ele vai ensinar quem? Verso 11. Quem esmurece é o fariseu, e quem não esmurece é o publicano. Você vai sair daqui quebradinho hoje, meu irmão. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. Um estava cheio de marido, o outro já estava viúvo. O fariseu, posto em pé, orava. Olha que oração mais fajuta, irmãos. Orava de si para si mesmo. Orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ninguém aqui tem esse tipo de atitude, não, irmãos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Sou o cara. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque aqui está o centro do ensinamento. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Como eu conheço alguém humilde? É porque eu posso ver sempre Deus exaltar aquela pessoa. Humildade é uma característica tão intrínseca no nosso íntimo, que é impossível decifrá-la, a não ser por ver a mão de Deus sobre essa pessoa. Porque o humilde Deus exalta, o soberbo Deus abate. Você pode ter uma aparência de humilde e ser a pessoa mais soberba desse lugar, e você pode ter uma aparência de soberba e ser humilde por dentro. Humildade não tem a ver com aparência,
Eu quero saber se Deus está te humilhando ou Deus está te exaltando. Porque Deus exalta os humildes. Mas de alguma maneira, quem se humilha, entrou no lugar onde para ele só vale a misericórdia do Senhor. Levanta as suas mãos e diga forte comigo: crer é depender da misericórdia de Deus. Mais forte: crer não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Crer é olhar para a graça de Jesus. Crer é depender dele, é precisar dele. Note que essa característica vai fazer de você alguém firme. Essa característica de humildade, de quem se humilha, vai fazer de você alguém inabalável. Porque o que está fluindo em você não é a justiça própria, o que está fluindo em você é a justiça de Deus. Então, irmãos, aqui o Espírito Santo está nos dando alguns termômetros espirituais. Esse é um texto que nos dá termômetros espirituais. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Note que, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Note que um coração assim entorpece a visão, cega a visão e mata a oração, me levando a orar de mim para mim mesmo. Quantos vão orar mais em línguas aqui, da glória a Deus? Fala para o irmão que está ao seu lado, pelo menos na oração em línguas não tem esse problema, irmão. Fala para ele. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim: por mais carnal que você seja, quando você está orando em línguas, é o Espírito Santo gerando essa oração. Não pare de orar no Espírito. Não pare de orar no Espírito. Porque se eu estou cheio de justiça própria, autoconfiança e desprezo aos outros, em mim mora um espírito que não é assim. Então eu posso falar com Deus em mistérios e matar a minha carne em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Então, ser viúva em termos do Espírito é ser humilde num nível em que você não tem outro recurso a não ser a misericórdia do Senhor. Vou repetir, posso? Ser viúva em termos do Espírito é você se humilhar na presença de Deus a tal ponto que no seu coração você não tem outro recurso a não ser a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele começa a falar da viúva e passa a falar do publicano, porque ele está explicando como é que é a viúva por dentro, como é que é a natureza da viúva, como é que é o caráter dessa pessoa que prevalece. Por isso ele disse assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí ele começa a falar do fariseu e do publicano, mas ele não para. Olha o segundo ensinamento dessa fé saudável, capítulo 18, versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo-os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele está explicando o caráter da viúva espiritual. Ele fala do publicano, aí ele começa a falar de crianças. Olha o versículo 17: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma, de maneira alguma entrará nele. Levanta sua mão e diga: receba essa palavra. Joga a mão para cima e diga assim forte comigo: quem se exalta é humilhado. Quem se humilha é exaltado. Pergunta para mim: quem se humilha? Ele está falando que é uma criança.
Você tem que ser tão criança, a ponto de ouvir Deus e acreditar só nisso. Paulo diz assim: quem pensa que sabe, ainda não aprendeu como saber. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: se você for fazer a obra de Deus sabendo que você sabe, pensando que você sabe, você deu o primeiro passo para nada funcionar na sua vida. Fogo vai vir, vai queimar tudo. Sacode o seu irmão e fala assim: mas se você servir a Deus sempre nesse lugar de ignorância, então a sabedoria de Deus vai fluir na sua vida, porque você está expandindo-se no Espírito, sempre na linha final, sempre no fim da linha, sempre dependendo do Senhor para dar outro passo, e outro passo, e outro passo, e outro passo, sempre como uma criança. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, o fundamento aqui desse ensinamento é: Deus quer nos fazer viúvas em termos do Espírito. Gente que ora sempre e nunca esmorece. Gente que crê e recebe a justiça de Deus feita na cruz por Jesus Cristo. Número 1, essa pessoa, ela é humilde, porque ela tem um coração ligado na misericórdia do Senhor. Ela não confia em si mesma, ela não se considera nada, ela não despreza ninguém, ela tem os olhos no Senhor. Meu querido, essa unção vai queimar a madeira, o feno e a palha na sua vida. Pensamentos e posicionamentos que você tem vão perder todo o apoio, todo o fundamento, porque são carne, vão desaparecer da sua vida. Coisas que te deixavam irritados não vão te deixar irritados mais. Coisas que te deixavam inseguros não vão te deixar inseguros mais. Coisas que te deixavam amargurados, com ódio, com raiva, não vão deixar mais. Você vai ter um fundamento no Espírito correto e saudável. Você não vai desprezar ninguém mais, você vai amar as pessoas. Você vai ultrapassar a sua própria carne, romper no Espírito e liberar o Espírito. Qual o segredo de Jesus? Jesus era alguém que sempre liberava o Espírito. Fala bem forte comigo: Jesus, mais forte, igreja. Jesus era alguém que sempre liberava o Espírito. Porque Jesus era como uma viúva, ele não tinha mais nada, ele só tinha o Pai. Aqui no capítulo 18, tem algo muito forte, irmãos. Verso 18: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre. Para que ele foi falar isso para Jesus? Que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta, Jesus já cortou lá embaixo. Olha o coração de Jesus. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Irmão, se é alguém que podia dizer que era bom, era Jesus. Mas Jesus não aceitou essa condição para não ferir a fé dele. Jesus não tinha defeito nenhum, ele não aceitou aquilo, para não macular o fundamento que gerava tudo na vida dele, a liberação do Espírito. Por que você está me falando bom? Não tem ninguém bom não, só Deus que é bom. Sabe o que Jesus estava falando? Eu não olho para mim, eu olho para Deus. Então diga assim comigo: uma viúva em termos do Espírito é humilde como publicano, simples como uma criança. Número 3, olha o capítulo 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra
a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele estava na mesma posição do fariseu. Eu sou bom. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. Vende tudo que tem. Irmãos, esse homem ouviu a melhor proposta da existência dele e não entendeu. Quando você ouve Deus, mas você está na carne, Deus pode te dar a melhor proposta do universo. Você não vai entender, você vai recusar. Deus vai falar com você e vai ser grego para você. Você não entende. Vamos continuar lendo. Uma coisa te falta: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tem proposta melhor que essa, irmão? Meu irmão, se Deus aparecer para você e falar assim: vem tudo que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue, é melhor você fazer. Olha o que Jesus fala no capítulo 18, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, está falando das coisas mais difíceis de você deixar, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais vezes, e no mundo por vir, a vida eterna. Então aqui Jesus está ensinando o que é ser viúva em termos do Espírito. Primeiro, é ser humilde, é estar humilhado numa dependência total da misericórdia de Deus, é estar vazio de si mesmo, para ficar cheio do Espírito de Jesus Cristo. Número 2, é ser simples como uma criança, puro como uma criança, maleável como uma criança, ensinável como uma criança, barro mole como uma criança, projeto inacabado como uma criança, para correr para o colo de Jesus e aprender só dele. E número 3, uma viúva em termos do Espírito, ela é completamente desprendida de tudo, nada impede essa pessoa de seguir o Senhor. Irmão, eu não sei que vida natural que você tem hoje, mas se Deus falar com você e você não puder segui-lo, isso é um problema na sua vida. O dia que eu aposentar, você está louco? É o que Jesus fala aqui atrás em alguns capítulos. Louco, essa noite vão pedir a sua alma. E o que você tem? Não, mas é a minha aposentadoria. Querido, gente do céu não pensa em aposentadoria. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: quem anda no céu não tem aposentadoria. Fala assim: quem anda no Espírito, faz assim com a mão, vai andar nessa terra, em Deus, e quando essa vida natural acabar, ele vai dar um pulo e continuar andando em Deus. O Senhor te diz: eu tenho ciúme de você. E eu não tenho problema que você tenha coisas, mas eu tenho problema que as coisas tenham você. Porque se isso te impede de entrar no reino, o Senhor te diz: alivia esse camelo. Essa agulha aqui que Jesus está falando, irmãos, não é uma agulha de linha, não. É uma porta pequena que os viajantes chegavam em Jerusalém, e o camelo, se estivesse muito albardado, ele não entrava. Então os viajantes tinham que tirar todos os pesos do camelo, para o camelo passar na agulha, então ele não passava. O que Jesus está falando? Se você for uma pessoa rica nessa terra, se você for alguém preso em pessoas e coisas, quando chegar momentos cruciais de obediência no Espírito, você não vai obedecer, porque você está pesado.
Não, vocês estão rindo? Pergunta para o seu irmão assim, fala só, e se Deus te mandar ir para a África o ano que vem, como é que você vai fazer? Sacode o seu irmão, fala, Deus te mandar para São Paulo, abrir um Ouvir e Crer lá. Se Deus te mandar para o Nordeste brasileiro. E se você estiver na África, Deus te mandar voltar para o Goiânia e abrir uma empresa para o reino. Não tem regra, meu irmão, não há regra. O que tem um relacionamento onde ele fala, e eu creio e sigo o Cordeiro. Nós somos seguidores do Cordeiro. Vou dizer novamente, nós somos seguidores do Cordeiro. Eu vou dizer novamente, nós somos seguidores do Cordeiro. Joga a mão para cima e diga forte comigo: ser viúva, em termos do Espírito, é ser humilde, é estar humilhado debaixo da graça de Deus, é ser simples e puro como uma criança, que crê, e ser completamente desprendido das riquezas dessa terra, seja ela quais forem. Aqui os discípulos começam a questionar o Senhor, quando o Senhor falou, olha, é muito difícil um rico entrar no reino. Os discípulos são tão confrontados pela cabeça judaica deles, que eles dizem, se fosse então, quem pode ser salvo? Ele estava dizendo o seguinte, não tem ninguém que consegue fazer o que esse homem, o Senhor mandou esse homem fazer não, Senhor. Aí Jesus responde, tem sim, porque os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Então, Jesus está falando o seguinte, se você andar com o meu Pai vai arrancar isso da vida de vocês. É impossível para vocês entrar nesse lugar, mas Deus pode fazer essa obra na vida de vocês. Aí Jesus nem fala de coisas, ele fala assim, quem nessa terra abandonar casa, mulher, irmãos, pais, filhos, está falando de laços familiares que impedem você de seguir o Senhor. Uau! Quem recebe essa palavra? É interessante que a chave para tudo isso está no capítulo 18, versículo 35. Diz aqui o texto: aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Aleluia. Então ele chamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus. Para esses aqui, Jesus sempre para. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Olha o que nós precisamos aqui, irmãos. Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Irmãos, nós não somos nada se nós não voltarmos a ver. Sem voltar a ver, nós somos mendigos na beira do caminho. Ah, mas eu moro no Alphaville. Ah, mas eu tenho uma BMW. Ah, mas eu tenho um grande ministério. Você não tem nada. Se você não enxergar espiritualmente, você é um mendigo na beira do caminho. Mas Jesus, o Nazareno, sempre está passando. Então, meu irmão, deixa fluir do seu espírito essa humildade, essa dependência, essa fé, essa pureza, esse olhar fixo no Senhor que te liga na graça e na misericórdia dele. E ele vai arrancar as escamas dos seus olhos.
E você vai enxergar de novo. Vou dizer novamente, você vai enxergar de novo. Vou dizer novamente, você vai enxergar de novo. Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Verso 43 é a explosão do avivamento nesse ensinamento. Eu falo e você repete comigo bem forte. Imediatamente. Tornou a ver. E seguiu. 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 E seguiu. Seguiu. Quando você torna a ver, você volta a seguir o Senhor. Glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Deus vai arrancar do nosso meio toda veste de angústia. E o Senhor vai nos vestir com louvor e adoração. Kira manda rekaralarabaranda raklarabaranda roshorobarai. Kira mando rokoroloroboron roshoroboron roborai. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse lugar espiritual que o Senhor está nos exortando hoje. Esse lugar vai deixar você completamente ciente da missão de Deus para a tua vida. Só que muitas pessoas não vão entender nada. Porque foi você que viu. Deus brilhou no seu espírito. Olha o capítulo 18, verso 21. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E, olha a consciência profética de Jesus. E, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Você vai estar completamente consciente espiritualmente na sua caminhada. Você recebe essa palavra? Quantos querem estar conscientes profeticamente? Então levanta a sua mão bem alto, fala comigo. Para estar consciente profeticamente, eu preciso orar sempre e nunca esmorecer. Mais forte, igreja. Quem ora sempre e nunca esmorece é porque se tornou uma viúva em termos do espírito. Essa pessoa tem algumas características. Número 1, ela é humilde. Número 2, ela é simples. Número 3, ela é desprendida. Ela não é mais um mendigo na beirada do caminho. Parece como ela voltou a ver e segue o Senhor. E ela é completamente consciente da sua missão profética. Agora o verso 34 é muito forte. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Olha o perigo de você compartilhar com algumas pessoas aquilo que Deus falou com você. Olha o perigo de você cair no pecado de Sansão. Contar os seus segredos. Eles não vão entender.
Como que um homem espiritual, irmão, vai tentar explicar a vida espiritual para um homem natural? Como que você vai explicar as coisas que você viu no espírito para alguém que só está enxergando no natural? Alguém que confia em si mesmo, porque se acha justo e despreza os outros. Quem é você? Mas Deus vai te dar almas gêmeas. Vou falar novamente, Deus vai te dar almas gêmeas. Deus é fiel, e se você permanecer fiel, Deus vai levantar pessoas para ter comunhão com você. Deus vai te dar pessoas que vão te entender no Espírito. Quantos querem receber esses presentes do Senhor? Fala forte, quanto mais eu mergulhar no Espírito, mais sozinho eu vou ficar. Mas se eu não sair dessa caminhada, eu vou encontrar pessoas que entraram na mesma jornada. Não serão muitas pessoas. Eu preciso te garantir isso. Quem vai com você para o Getsemane são poucas pessoas. E na verdade eles só estão com você, mas eles até dormem lá no Getsemane. Quem recebe essa palavra? Deixa eu terminar lendo o capítulo 19, versículo 1. Essa história é a história de dois publicanos. Ou talvez o mesmo. O Senhor sabe. Ele conta uma parábola, aí ele conta uma história verdadeira, verídica. Olha o capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico. Isso é para que você não tenha medo de ser rico. Você tem que ter medo de ser preso nas riquezas. Aqui fala a história de um jovem rico que perdeu tudo e de um homem rico que ganhou tudo. Vamos continuar lendo? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha a humildade aí. Então, correndo adiante, era humilde, estava nem aí, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chega, irmão, Jesus sempre para os humildes. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu te defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? Sou eu, que estou sempre precisando da graça de Deus. Vocês não gostaram de ouvir isso? Você gosta de pensar que o perdido está lá fora, nos bailes, nas drogas. É por isso que você está perdido. Até você reconheça que está perdido e receba a salvação. A salvação é para quem está perdido, irmão. Então é melhor você precisar dela todo dia, toda hora, todo segundo, todo tempo. Pastor, de que você está falando? Eu estou falando de um coração.
completamente quebrado e humilde. O Senhor te diz: filho, suba no sicômoro todo dia, porque todo dia eu passo e levanto os meus olhos e digo para todos os aqueus: desça, porque eu vou na tua casa hoje. Mas se você se acha alguma coisa, você não vai subir no sicômoro, você não vai se humilhar. E eu vou levantar meus olhos e eu não vou te ver lá. Você recebe essa palavra? Pega essa palavra e ouça ela umas 20 vezes. Pega esse CD essa semana e ouça. Deixa essas verdades cravarem no seu espírito. Para que a sua fé tenha essa estirpe, né? Orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Fala comigo: orar sempre e nunca esmorecer.